O clima organizacional diz respeito à medida do quanto a expectativa das pessoas estão sendo atendidas no ambiente de trabalho. Então imagine que se conecta com o grau de satisfação que as pessoas têm em relação ao que está acontecendo no dia a dia da empresa. Isso tem a ver então com as percepções, as interpretações que as pessoas estão fazendo, tanto das atividades, do ambiente de trabalho, das políticas, das atividades de gestão. O clima é muito mais momentâneo do que a própria cultura. E muitas vezes isso é colocado como sinônimo. Isso é um grande erro. Cultura e clima não são a mesma coisa. Cultura é algo mais estável, tem a ver com a estrutura da empresa, com os padrões de crenças, de valores, com a mentalidade coletiva. Já o clima é um indicador se essas crenças estão sendo atendidas ou não. E isso realmente causa uma grande confusão conceitual aí no mercado quando isso é tratado como sinônimo, porque o clima é como se houvesse assim um elo de ligação mesmo entre o indivíduo e a empresa. E quando as pessoas olham para a empresa, com tudo que está acontecendo no dia a dia, com a própria cultura, falam: nossa, estou satisfeito com isso é positivo para mim, minhas expectativas estão sendo atendidas, ok, o clima vai ser mais positivo. Mas se a pessoa olha para a empresa e fala: poxa, isso não tem nada a ver comigo, na verdade o que está acontecendo é incoerente para mim, o clima tende a ficar mais negativo. Por isso é tão importante a gente olhar para esse termômetro, porque existem já alguns fatores que são mapeados pela ciência que interferem no clima organizacional. Por exemplo, o modo de gestão. Se muda a gestão, inclusive, o clima tende a passar por uma curva negativa, uma depressão em relação àquele modo anterior. É natural que isso aconteça. A missão da empresa, a cultura como um todo, tende a influenciar substancialmente no clima. Um ponto muito importante que a gente vê, e esse é o desafio da maioria das empresas, é a própria comunicação interna. Quando não há uma boa comunicação, quando, por exemplo, a comunicação não está integrada, não existe aquela comunicação oficial, por exemplo, há uma comunicação para algumas pessoas que estão naquela reunião e outras não foram incluídas. Isso vai afetar negativamente o clima, porque essas pessoas que não foram incluídas podem ter sido, podem interpretar essa situação de uma forma extremamente negativa. A forma como as pessoas tomam decisões, se as pessoas não são incluídas no processo decisório, provavelmente isso também vai afetar negativamente o clima. O contato dos colaboradores com a liderança, esse é um ponto fundamental. Quanto mais conexão houver entre os líderes e a própria equipe, isso vai afetar positivamente o clima. Mas se não tem muito contato, se o líder fica muito fechado, ou se ele não tem tempo para a equipe, provavelmente o clima tende a ser mais negativo. E fora outros aspectos que estão relacionados à própria política de gestão de pessoas, como remuneração, valorização, a própria estrutura. Isso sim afeta positivamente quando está tudo, né, dentro do esperado,